Últimas 48 horas de janela de transferências e o Internacional que fecha com um jogador de 19 anos, lateral direito de 1,87 m de altura, que chega inicialmente para a base, mas com grande possibilidade de projeção para treinar já nos profissionais. Quero te falar também sobre Ronaldo, goleiro, plano A do Internacional para a sequência da temporada. Eu conversei com o Adilson Batista, presidente do Atlético Goianiense, que me atualizou sobre essa negociação e sobre saída de Campanharo e Gabriel Barros para o Atlético Goianiense. Além, no começo do ano, o Inter já ter liberado Emerson Júnior, o Baralhas, tem a ver com essa possibilidade de liberação por parte do goleiro lá de Goiânia. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui realmente conversando sobre esses últimos dias de janela de transferência do Inter. Na verdade, a gente está chegando aí no último dia quase de janela de transferência, as últimas 48 horas, né? Hoje esse vídeo está sendo aqui por volta das 10h30, né? O bid funciona até 7 horas da noite, tá? A gente está falando então de um dia e meio ainda que o Inter tem antes de fechar realmente a janela de transferências. O Inter que encaminhou, né, 3 saídas, né? A casa do Campanharo, do Gabriel Barros, do Luiz Adriano, ainda quer, né, as saídas do Carlos Depende e do Gabriel, mas essas são saídas que ainda não estão confirmadas que o Inter vai acontecer. Já tem as chegadas, por exemplo, do caso do Borré, né, que é um jogador que inclusive vai ser apresentado hoje no estádio Beira-Rio. Mas além disso, o Inter quer ainda, né, planeja a negociação com o Thiago Maia, que é uma possibilidade, um lateral esquerdo e um goleiro. É o que o Inter gostaria para fechar essa janela de transferências, que a gente pode colocar como uma das melhores janelas de transferências do Internacional dos últimos anos, se não a maior janela de transferências do Inter, não só na questão de valores investidos, né, por mais que o Inter tenha parcelado todas essas negociações a um longo prazo, né? O próprio presidente falou, né, que boa parte dessas negociações esse ano o Inter vai pagar somente 15 milhões de reais de todas essas negociações que foram feitas, e são negociações que foram parceladas para que até 2 anos, né? Então o Inter, né, num curto prazo e até no longo prazo não vai acabar pagando tanto, né, até pelo caso de fluxo de caixa, mas é uma janela que, pegando só em questão de valores, foi uma janela onde o Inter investiu aí mais, né, de 10 milhões de euros. Mas eu quero te atualizar aqui primeiramente sobre a situação, né, do goleiro, Ronaldo, do Atlético Goianiense, é o plano A do Inter. Mas o presidente do Atlético Goianiense, que é o Adilson Batista, eu conversei com ele e eu fiz 2 perguntas para ele. A primeira é se as negociações do Gustavo Campanharo e do Gabriel Barros, que foram liberados ambos por empréstimo para o Atlético Goianiense, tinham relação daqui a pouco com uma possibilidade de vinda do Ronaldo, né? Para o Inter, toma aqui o Gabriel Barros, toma o Campanharo, né? Com uma forma assim de... ambas as direções já têm uma amizade muito grande, né? O presidente da Barcelos e o Adilson Batista tem uma amizade muito grande, né? Mas estreitar ainda mais essas relações de uma negociação que acontece há bastante tempo, né? Por exemplo, o Inter no começo do ano liberou por empréstimo o Emerson Júnior, no meio do ano passado liberou novamente o Gabriel Baralhas. Então seria uma forma ali de tentar amenizar a negociação com o Ronaldo, mas ele me disse que não tem nenhuma relação. E aí eu perguntei para ele se existe alguma possibilidade do Atlético Goianiense negociar o Ronaldo ou seu jogador que segue para a temporada. E ele foi muito claro e didático e curto nessa situação. O Atlético Goianiense só libera o Ronaldo caso o Inter chegue com a bagatela de 10 milhões de euros. Se o Inter chegar com 50 milhões de reais na mesa para o Atlético Goianiense, e aí o Adilson Batista até brincou, eu jogo até sem goleiro durante a temporada, mas eles só liberam o Ronaldo caso o Inter pague 50 milhões de reais. E eu nem preciso falar para vocês, né, que isso é completamente real para os padrões do Inter, que fez uma janela de transferência quase nesse valor, contratando jogadores bem mais importantes do que o Ronaldo, que chegaria para ser um reserva, tá? Então nesse momento é um nome que não digo que está descartado, mas está basicamente descartado, 99% descartado, a não sei que aconteça uma reviravolta, Adilson Batista mude de ideia em relação ao que ele estava pensando, mas esse não deve ser um goleiro contratado. Jandrei do São Paulo também é um goleiro que o Inter tentou avançar, possibilidade de troca. São Paulo foi muito irredutível na negociação, muito por causa do que aconteceu lá atrás, quando o Inter não liberou por empréstimo o David para o São Paulo. O São Paulo ficou com aquela mágoa e agora quis dar o troco no Inter. Então o Jandrei também é um nome que não vai vir.
Gabriel Vasconcelos do Curitiba, também é um nome que o Inter desistiu, né, por ser um nome que teve uma rejeição enorme por parte da torcida e o Inter acabou desistindo. Mas o Inter segue atrás de um goleiro, o Inter quer trazer um goleiro e vai trazer um goleiro, não só pela questão de quantidade, mas também numérica, né, pensando até que o Inter hoje não tem um reserva, né, o reserva do Inter hoje é o Diego, o Rocher ainda segue machucado, e quando o Rocher estiver na seleção, o Inter vai precisar de um reserva, né, vai que, por exemplo, o Antony se machuca, tem que entrar daqui a pouco um Diego no jogo decisivo, um jogador que, por exemplo, nunca jogou uma partida profissional. O Inter quer trazer um goleiro também pensando nisso. Outra situação também que eu quero trazer para ti é de um novo reforço que o Inter trouxe para a base, mas aí eu posso até colocar que ele é quase profissional, né? O Inter que vem fazendo muitas contratações, né? O Alessandro Barcelos explicou muito isso, né? Até isso foi o motivo que gerou a saída do Grossi, né? E o Barcelos explicou isso, olha, a nossa geração 07, 08, que é o sub-15, o sub-17, é uma geração muito boa que vai nos dar muito fruto, muito lucro. E dá para perceber, né? O Inter sub-17, o Inter sub-15 são times muito bons que o Inter tem. Só que até esses jogadores darem certo no profissional, a gente tá falando de mais 2, 3 anos, né, para chegarem no profissional no mínimo. E o Inter não tem mais esse tempo. Então o que o Inter fez? O Inter está adiantando alguns processos. O que tá no sub-15, o que tá no sub-17 mantém, mas o Inter quer melhorar o sub-17, que não era a ideia do Gustavo Grossi. A ideia do Grossi é melhorar o sub-17 ao longo do tempo, quando a geração que era sub-17 subir para o sub-20 e aí sim realmente formar uma boa geração, né, e não formar algo, por exemplo, desde agora. O Inter mudou essa configuração e tanto que, por exemplo, nesses últimos dias vem contratando muitos jogadores já de 18, 19 e até 20 anos, como por exemplo foi o centroavante Luca, que veio do São Paulo, né, com um contrato de 1 ano. E agora o Inter contratou um outro jogador de 19 anos, geração 05 já, tá? Vai fazer 20 anos esse ano, inclusive, que é nada mais nada menos que o lateral direito Juan Lopes, que é um lateral direito de 1,87 m de altura, que jogou essa última Copa São Paulo Futebol Júnior pelo Grêmio São Carlense, né? Foi um destaque lá do Grêmio São Carlense, tem uma passagem também já pela base do Atlético Paranaense, e o Inter traz esse jogador para ser o lateral direito, porque hoje dentro do sub-20 do Internacional, o Inter não tem um lateral direito, né? O Inter tinha um lateral direito que era o Valentim Alejo, que era um argentino, também de 19 anos, não deu certo, o Inter liberou esse jogador e agora foi atrás de um novo lateral esquerdo para a base e está contratando esse jogador que é o Juan Lopes, que chega também por empréstimo de 1 ano, e também é um jogador aí que foi destaque, né? Tem esse destaque que é a altura dele, né? 1,87 m de altura, né? Para um lateral direito. Eu olhei aqui o vídeo de melhores momentos deles, parece ser um jogador bem interessante, bastante posição física, por óbvio, mas é sim esse nome aí que o Inter contratou, e o Inter vai fazer mais contratações nesse sentido, né, de jogadores com 18, 19, 20 anos, né, a fim de melhorar e incorporar, por exemplo, a equipe sub-20, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e volto logo mais aqui com novas informações junto ao Internacional nessas últimas horas de janela de transferência, né, faltando um dia e meio para o fechamento da janela. Então um grande abraço, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e foi!